Olá, eu sou o Nelson e você está na Pastoral da Semana da Primeira Igreja Batista em Indaiatuba. Hoje nós vamos falar sobre pecado, como lidar com o pecado. Não está na moda falar de pecado, eu sei. Nós vivemos dias em que ele foi transformado em transtornos. Todavia, ainda que nossa cultura pense o contrário, a palavra de Deus continua a afirmar que o pecado existe. E é a ofensa contra o caráter do Deus Santo. E sua consequência inevitável é a morte. Diante disso, a pergunta é de suma importância: como lidar com o pecado? Durante a Idade Média, a Igreja Católica Romana desenvolveu todo um sistema teológico prático em torno da confissão de pecados. Foram definidos os 7 pecados capitais, quais as paróquias e sacerdotes que ouviriam as confissões dos pecadores e as penitências a serem administradas. Os reformadores do século XVI acertadamente se levantaram contra todo esse sistema e o denunciaram como um desvio doutrinário do que a Bíblia realmente nos orienta. Ao longo dos séculos, a Igreja Romana continuou com essa prática, mas entre as igrejas protestantes aconteceu algo inesperado. Em muitas igrejas, a prática da confissão foi considerada romanismo e, por isso, completamente abandonada. Bem, esse é um caminho que reformadores do século XVI não ensinaram, nem as Escrituras. A palavra de Deus não estabelece os pecados capitais. Não diz que existem paróquias e sacerdotes específicos para ouvir as confissões, nem ainda as penitências dos pecadores. Entretanto, a Escritura é muito clara quando nos ensina como lidar com o pecado. Vamos ver? O texto de 1 João, capítulo 1, nos ajuda a entender esse caminho. Em primeiro lugar, saiba que Deus é luz. João trouxe uma declaração muito importante a respeito da natureza de Deus. Deus é luz. 1 João capítulo 1, verso 5. O que significa dizer que Deus é luz? Os versos 6 e 7 respondem: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja que ele relaciona o pecado com as trevas. Dessa forma, luz é uma imagem que remonta à pureza moral. Assim, dizer que Deus é luz equivale a dizer que nele não existe pecado ou maldade. Sua natureza é totalmente perfeita, justa, reta, santa. Em segundo lugar, não negue a existência do pecado em você. Muito bem. Uma vez que Deus é luz, como devemos nos relacionar com Ele? João nos ajuda a entender isso através da expressão se dissermos, que se repete por 3 vezes. Vamos lá. Primeiro, se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andarmos em trevas, mentimos. Veja o verso 6. Na parte A diz: uma vez que Deus é luz, é incoerente dizermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, ou seja, no pecado. E na parte B diz: esse discurso é mentiroso e não praticamos a verdade. Ao dizer isso, João esclarece o parâmetro para a verdadeira vida cristã: Deus. Sendo assim, é Ele quem diz o que é certo ou errado, bom ou mal, belo ou feio, e não nós. É Ele quem diz como deve ser o casamento. É Ele quem diz quais gêneros existem. Tudo o mais que está fora de Deus é caos e trevas. Portanto, dizer que temos comunhão com Deus e vivermos em trevas é mentira. Se de fato estamos nele, logo, nossa vida deve ser pautada pela luz. Vamos lá para o segundo se dissermos. Se dissermos que não somos pecadores, enganamos a nós mesmos.
Veja o verso 8. Se dissermos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. A expressão se dissermos que estamos sem pecado, que João usa aqui, refere-se à natureza humana. Os gnósticos docetistas do século I acreditavam que não existe pecado na natureza humana. De acordo com eles, o ser humano é bom. Eles diziam que o ser humano é espírito que habita em um corpo. O espírito é bom, o corpo é mau. Mas as ações do corpo não afetam o espírito, de acordo com eles. Logo, eles se consideravam essencialmente bons, apesar de andar em trevas, encontrando satisfação numa vida de prazeres pecaminosos. Sendo assim, eles professavam viver para Deus, mas seus atos mostravam-se incompatíveis com sua confissão. Portanto, viviam na mentira. Esse pensamento gnóstico passou pelos séculos e chegou a nós. Em nossos dias, a afirmação é: eu sou bom, sou um cara legal, sou uma boa pessoa, posso cometer alguns deslizes, mas no geral, eu sou bom. Esses são os negacionistas do pecado. Mas o que João diz para essas pessoas? Primeiro, enganam a si mesmas. Segundo, a verdade não está nelas. Muito bem, vamos para o terceiro se dissermos. Se dissermos que não pecamos, fazemos de Deus um mentiroso. Veja agora o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Veja que na negação anterior, a natureza humana era o foco. Dizia-se que o homem, em sua essência, não é corrupto. Agora, a negação é decorrente da primeira. Se o homem é essencialmente bom, segue-se que seus atos não são pecaminosos, mas bons. Esse pensamento hoje se mostra de duas formas. Em primeiro, aqueles que são vítimas do pecado dos outros e por isso agem como agem. E em segundo, pessoas que pensam que fé não tem a ver com conduta na família, no trabalho, com amigos. Essas são as pessoas que vão regularmente à igreja, mas mantêm relações sexuais com o namorado. São as pessoas que vão regularmente à igreja, mas são tão corruptas quanto os políticos. Pessoas que vão regularmente à igreja, mas são tão gananciosas, avarentas e amantes do dinheiro quanto qualquer pessoa que professa não acreditar em Deus. O problema dessa conduta é duplo. Primeiro, fazemos de Deus um mentiroso. Segundo, a palavra dele não está em nós. Então perceba, negar o pecado não é o caminho. Todas as vezes que negamos o pecado, mentimos, enganamos a nós mesmos e, por fim, fazemos de Deus um mentiroso. Então, como devemos lidar com o pecado? Entenda que Deus é luz. Então, não negue a existência do pecado em você. Vejamos como João continua. Veja, primeiro ele disse, saiba que Deus é luz. Em segundo, não negue a existência do pecado em você. Agora em terceiro, confesse o seu pecado. Veja o verso 9 de 1 João capítulo 1. Ao invés de ser negacionista do pecado, o que nós devemos fazer? Confessar os nossos pecados. Perceba que João diz apenas confessar. Ele não fala de penitências, de autoflagelo, de todas as coisas que o romanismo tem imposto. Ele diz confissão. Quando há confissão, o que acontece? O verso 9 responde: Ele, Deus, é fiel e justo para duas coisas: nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em quarto lugar, além de confessar o pecado, deixe o pecado. No capítulo 2, verso 1, João continua sua orientação. Ele diz, não pequeis. Ou seja, pecado é pecado. E ao invés de negar sua existência ou relativizá-lo, devemos abandoná-lo. Mas como fazer isso? E João continua a nos orientar. Então, em quinto lugar,
confie no seu advogado. Ao longo de sua orientação, João se refere a Jesus de uma maneira majestosa. Veja, capítulo 1, verso 6, Jesus, o Filho de Deus, é quem nos purifica de todo o pecado. Capítulo 1, verso 9, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Capítulo 2, verso 1, Jesus é o advogado que está junto ao Pai, intercedendo por nós. Ainda nesse verso 1, Jesus é o justo, o sem pecado. E capítulo 2, verso 2, Jesus é a propiciação pelos nossos pecados e de todo o mundo. Meu querido irmão, como você tem lidado com o pecado? Que pecado ou pecados você tem tido que enfrentar? Talvez seja a amargura ou ressentimento, a ira, pornografia, fofoca, inveja, ganância ou incredulidade, a falta de confiança em Deus. Nada disso vencemos se negarmos ou relativizarmos o pecado. A solução para o pecado não está em tratá-lo como um transtorno, na negação da existência dele, nem em uma luta solitária contra ele. Não está em pagarmos com penitências. A luta contra o pecado está em confessá-lo e confiar unicamente na pessoa e obra de nosso advogado, Jesus Cristo, o justo.